Olá, esse é o Estudo Bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Eu sou o pastor Cláudio, quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42. A gente está estudando o Sermão da Montanha e aqui a gente está vendo algumas leis específicas que Jesus resgata do Antigo Testamento e aplica da forma correta nesse contexto, nessa pregação aqui no Novo Testamento. Nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores, a gente já entendeu e aprendeu que Jesus está trazendo nessa seção aqui do capítulo 5, depois das bem-aventuranças, que falam sobre o caráter cristão, depois dele falar que devemos ser sal e luz, ele começa a falar sobre as leis e o cumprimento correto. Ele veio para cumprir a lei, de forma alguma abolir qualquer uma das leis que Deus havia dado ao seu povo no Antigo Testamento e a nós também, porque está na Bíblia e devemos praticar. Vamos ler o texto? Capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura na versão NVI. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nessa pequena sessão, nesses versículos, nós temos ensinamentos aqui múltiplos, várias questões interessantes. Primeiro nós começamos com a expressão olho por olho e dente por dente. Por que essa expressão? Lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25 dizem assim: Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. É uma lei bastante drástica, não é mesmo? Essa lei é repetida em Levítico capítulo 24, verso 20, e também em Deuteronômio, capítulo 19, verso 21. Mas o motivo desta lei existir era controlar os excessos, ira, violência, vingança. Eram ações excessivas que haviam no meio do povo. E Deus trouxe essa lei para o povo para que eles então pudessem, para que houvesse um controle, uma situação mais correta. E não apenas, você me prejudicou, então eu quero que aconteça com você a mesma coisa. É interessante entendermos que Deus ele impõe leis. E essa lei aqui traz como princípio o princípio da equidade e também da igualdade. Somos iguais diante de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas muitas vezes nós queremos os nossos direitos pisando nos direitos daquilo que é do outro. E aqui o texto ele vai se referir muito a nós olharmos primeiramente para nós mesmos. E a gente já vai entendendo isso melhor. O objetivo dessa lei não era a retaliação ou a execução. A sua finalidade era apenas evitar os terríveis excessos e o espírito vingativo que os homens têm, colocando esses homens e essas situações dentro de limites que sejam, no mínimo, razoáveis. Esse preceito ele não foi dado a pessoas comuns, isso é uma coisa também importante. Não foi dado para todas as pessoas decidirem o que fazer. Esses preceitos, essa lei foi dada aos juízes, para que a partir dessa lei eles pudessem então dar a sentença. Eles eram os juízes naquele contexto, as pessoas com autoridade eram responsáveis pela lei e também pela ordem. Eram autoridades responsáveis, pelo menos deveriam ser. E aí, olhando aqui para o Novo Testamento, fariseus e escribas, eles ignoravam o fato desse ensino ser a juízes e faziam a aplicação pessoal porque eles só pensavam em termos de direitos e com atitudes apenas egoístas, pensando apenas em si mesmos. E mais uma vez precisamos lembrar que não há contradições nos ensinos da Bíblia. É interessante percebermos que Jesus ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito, porque essa era a lei. Olho por olho e dente por dente, aliás. E não apenas uma coisa mecânica, uma coisa banal, uma coisa que
fazia com que, perdi um copo, você tem que me dar outro igual. Não apenas pelo legalismo da lei. Mas o texto segue dizendo, Jesus diz, mas eu digo, não resistam ao perverso. E aí Jesus ele diz mais, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Opa! O ensino do Antigo Testamento, ele era olho por olho, dente por dente. Se alguém me bater num lado da face, eu devo bater de volta. Mas Jesus diz, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Olha que princípio interessante. O ensino nesse sermão começou com as bem-aventuranças dirigidas aos cristãos. E isso é importantíssimo entendermos que não resistir ao perverso é somente possível para quem é cristão de fato. Quem não é cristão não consegue não resistir. Quem não é cristão vai querer revidar. Quem não é cristão não vai ter o entendimento de amar ao Senhor e amar ao próximo a tal ponto de ficar prejudicado num negócio, numa situação, numa ação. E perceber que Deus não quer que nós nos vinguemos de todas as formas e todas as maneiras como nós queremos. É por isso que o crente ele precisa crer na lei e na ordem e jamais ser negligente nos seus deveres como cidadão de um estado qualquer. Nós somos cristãos e não podemos ser negligentes. Mas já o indivíduo, a pessoa que não vive debaixo da graça divina, ou seja, não é cristã, ela precisa ser mantida debaixo da lei. Porque a lei ela desmascara o perverso e o mantém em controle. A lei é extremamente necessária. Cada um de nós vive ao mesmo tempo em diversas relações. O cristão, por sua vez, ele não deve ser em tudo pacífico, apático, mas ele deve buscar os seus direitos e cumprir os seus deveres como um exemplar cidadão, tanto onde nós estamos como também como cidadãos celestiais. Se houver algo errado, complicado acontecendo nas nossas vidas, nós devemos sim buscar os nossos direitos. Não devemos apenas deixar com que nos façam de trouxas, mas não devemos a todo e qualquer custo querer com que os outros façam aquilo que não é necessário. Nós observamos aqui a atitude conosco mesmos, o grande interesse humano na questão do eu. As atitudes de autodefesa que aparecem quando alguém me faz alguma injustiça é que ficam evidentes. O desejo de vingança, considerando o que é feito contra nós e também as exigências que os outros e até mesmo o Estado nos fazem. E ainda nós temos a atitude do eu acerca das possessões do indivíduo, aquilo que é meu. E nós somos essencialmente muito egoístas. Nós pensamos muito mais em nós mesmos do que nos outros e nas questões que estão ao nosso redor. Por essas e outras que nós precisamos perceber e entender a vontade de Deus em todas as questões e circunstâncias. O que nós observamos então nesse texto é que escribas e fariseus interpretavam de forma puramente legal essa lei. Eles não aplicavam essa lei fazendo as pessoas pensarem em si próprias, no seu eu, no quanto as pessoas são egoístas. Escribas e fariseus, eles apenas diziam, ok, se você foi prejudicado em alguma coisa, o outro deve ser prejudicado da mesma forma. E não no sentido de eu negar a mim mesmo, como Jesus ensina na Bíblia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Então Jesus ele traz um ensino aqui muito mais profundo. Nós antes devemos pensar sobre as atitudes de espírito. Nós, como indivíduos, especificamente e especialmente naquilo que se relaciona a nós mesmos. Esse texto nos mostra o quanto nós precisamos morrer para o nosso próprio eu. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Nós precisamos nos desfazer de um espírito de retaliação, do desejo de nos defendermos e de tirarmos a vingança a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos fizerem. De novo, não é ser um trouxa diante das pessoas, mas não é a todo e qualquer custo querer os meus direitos, pisando em cima dos outros, fazendo com que os outros sofram. Romanos capítulo 12, verso 19, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo muito interessante. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito,
minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 19. Aqui no verso 40 nós lemos o seguinte, em Mateus capítulo 5. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Ora, aqui nós temos então na lei judaica, um homem ele não podia de forma alguma tirar as suas roupas em público, de forma alguma. Mas aqui nós vemos a tendência dos homens que insistem nos seus direitos legais. O problema do mundo atual é que a maioria fala dos seus direitos ao invés dos seus deveres. E o texto lhe diz, ok, se alguém te processar, deixa que leve. Deus, como disse Paulo em Romanos 12, 19, Deus é quem vai cumprir a sua lei na vida dessa pessoa que talvez está injustamente tirando algo de você. Seja um pouco da sua liberdade, da sua paz, ou seja algo dos teus bens. Nós não queremos de forma alguma ficar prejudicados, mas saiba que Deus cuida de nós. Jesus mais adiante vai falar disso no capítulo 6, Deus sustenta os pássaros, os lírios do campo, como então não vai fazer o mesmo ou até melhor com os seus filhos? Portanto, não nos preocupemos em vinganças, mas coloquemos tudo diante do Senhor. O verso 41, ele diz, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele então 2. 1 milha romana equivale a 1.500, 1.600 metros. 1,5 km é a distância de 1 milha. É interessante que essa aqui é uma alusão de caminhar uma 2ª milha, ela vem de um costume do mundo antigo, onde uma autoridade constituída naquele lugar, naquele local, ela tinha o direito de determinar a um homem que fizesse um transporte ou um frete. E a lei dizia que se uma autoridade chegasse para mim e para você, independente daquilo que eu fosse estar fazendo, eu deveria parar o que eu estaria fazendo e carregar as suas bagagens por até 1 milha, ou seja, 1,5 km. Depois, uma 2ª pessoa carregaria na sequência. Essa bagagem, independente do peso, independente de como ela deveria ser carregada, mas as autoridades elas tinham esse direito, principalmente no contexto de uma nação dominando sobre a outra. E no contexto aqui judaico, nós temos o Império Romano dominando sobre os judeus. Então os romanos tinham a autoridade de dizer para os judeus, olha, preciso que você carregue isso aqui daqui até tal distância, essa 1 milha. Os judeus deveriam parar o que estava fazendo para ajudar e carregar. Sendo justo ou não sendo, essa era a lei. Esse era o contexto. O que nós aprendemos nesse texto? O governo que está exercendo o poder, ele tem o direito de fazer exigências e a nossa tarefa é cumprir a lei. Olha o que o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 2,18. Escravos, e nós somos servos do Senhor, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. O nosso papel é nos sujeitarmos. Em épocas de eleições, por exemplo, nós então queremos eleger bons e devemos eleger bons políticos nos determinados cargos, bons governantes, para que eles exerçam leis justas sobre nós. Mas seja o que for, nós devemos cumprir as leis que existem na nossa nação. Jesus ele recomendou que se você estiver fazendo algum trabalho, então chegar uma autoridade oficial dizendo que você tem de carregar para essa pessoa certa bagagem, não somente faça com alegria, mas também faça mais do que o solicitado, faça por 2 milhas, ou seja, por 3 quilômetros. Isso faz com que a autoridade possa então perceber que você é um cristão e que é diferente dos outros e não está interessado nos teus próprios interesses. E como isso é difícil, você está lá fazendo as tuas atividades, o teu trabalho, quando chega alguém e pede uma ajuda. E você para o que está fazendo para ajudar essa pessoa. É tão difícil, mas lembra, o ponto principal aqui é a morte do nosso eu, das nossas vontades, a nossa renúncia. E reconhecer a vontade de Deus, a bondade de Deus em todas as coisas. E o verso 42... ele diz, dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Precisamos entender aqui
que o que está em pauta é a negação do nosso eu. E deixar o espírito egocêntrico é o nosso grande desafio para ajudar as pessoas que estão passando por reais necessidades. Perceba que o texto aqui não está dizendo que qualquer pessoa, qualquer pedinte, qualquer pessoa seja alcoolizada, drogada ou que vive nas ruas por vontade própria, por não querer trabalhar e prefere pedir dinheiro, você não tem obrigação nenhuma, nem eu nem você, de ajudar esse tipo de pessoa. Talvez você pode dar comida, mas não dar esmolas. Porque até nos dias atuais, quando nós ajudamos uma pessoa que visivelmente tem características de alcoolismo, por exemplo, eu estou ajudando a piorar a situação desta pessoa, mantendo ela no seu vício. Mas dar um prato de comida talvez seja mais eficiente. Mas o texto ele diz: dê a quem pede e não volte as costas a quem deseja pedir-lhe algo emprestado. É interessante que 1 João capítulo 3, verso 17 e 18 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O texto diz: tire o amor da teoria e viva isso na prática. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, mas especialmente aos da família, ou então, em outra versão, aos domésticos da fé. Nós devemos ajudar as pessoas de acordo com as nossas possibilidades, dando um prato de comida, dando uma ajuda financeira, dando do nosso tempo, uma conversa, uma ajuda, um lugar para que a pessoa se sinta segura, para que ela tenha liberdade de conversar, e talvez essa é uma das ajudas importantes. O amor de Deus é um amor que dá de si mesmo a fim de ajudar e fortalecer aqueles que estão padecendo de reais necessidades. Todos nós padecemos, mas aqueles que têm grandes necessidades, nós devemos nos dispor e ajudar, livre e espontaneamente. Mas também porque a Bíblia nos ensina, é porque o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Esse ensino desses versos do 38 ao 42, falando um pouco sobre vingança, mas sobre também ajudar o próximo, envolve a nossa personalidade inteira. E inclui os pequenos detalhes práticos da vida diária. A santidade é uma vida a ser vivida em todas as áreas, não nos vingando, ajudando o próximo mais do que talvez ele merece e fazendo isso com alegria. A preocupação de Jesus nesse texto envolve aquilo que nós somos e não só o que fazemos. Nós precisamos perceber as atitudes que levam às ações. E aqui eu quero citar o exemplo de George Miller. George Miller viveu há muito tempo na Inglaterra e a história dele nos conta que ele criou vários orfanatos e ajudou várias crianças que estavam abandonadas pela fé. Ele nunca pediu dinheiro para as pessoas, nunca pediu dinheiro para políticos, recursos, mas ele sempre orou e Deus sempre o sustentou. Um homem que lia a Bíblia fervorosamente, que orava, que tinha uma comunhão com Deus, uma história muito bonita. George Miller, ele certa vez disse o seguinte: houve um dia em que morri. Morri totalmente. Morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, para a sua aprovação e censura. Morri para a aprovação ou condenação da parte de meus próprios irmãos e amigos. E desde então, tenho me esforçado para ser aprovado diante de Deus. Ser aprovado diante de Deus, assim como George Miller, assim como o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve em Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo por Cristo. Eu e você devemos viver por Cristo, assim como o apóstolo Paulo escreveu. Assim como João Batista declarou que Cristo cresça, que eu diminua. A maior parte das infelicidades e tristezas e parte das nossas dificuldades na vida e nas experiências diárias tem origem e fonte no nosso próprio eu. Jesus veio para libertar a humanidade, eu e você, do nosso próprio egoísmo.
1 Pedro capítulo 2, versos 23 e verso 24, falando a respeito de Jesus. Diz assim: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, 23 e 24. Jesus morreu e viveu dando exemplo para que nós vivêssemos dessa mesma maneira. Sem vingança e fazendo pelo próximo muito mais do que talvez ele merece. Mas lembra, nós não somos merecedores, nós recebemos de graça a salvação. Não fizemos nada a não ser crer e aceitar Jesus. E Ele está nos transformando e nos moldando. Que essa palavra continue falando ao meu e teu coração, constante e diariamente. Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque nós podemos refletir na importância de não buscarmos a vingança, de não vivermos retaliações, mas de principalmente ajudarmos o nosso próximo a caminharmos 1, 2, 3 milhas, nos sacrificando por amor às pessoas ao nosso redor. Mas acima de tudo, ó Deus, nos ensine cada vez mais a matarmos, a fazermos com que o nosso eu morra, para que Cristo cresça e seja evidenciado nas nossas vidas. Ó Deus, abençoe as nossas vidas e as nossas famílias, ao nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a mim e a você e que Ele faça essa palavra crescer cada vez mais nas nossas vidas. Um forte abraço e que Deus nos conduza.